Se você tem dificuldade para dormir, é porque seu Espírito Santo está sendo despertado por Deus. Você já se perguntou por quê? Justo nas noites em que mais precisa descansar, o sono parece fugir de você. A mente está cansada, o corpo implora por repouso, mas há algo dentro de você que simplesmente não se aquieta. Você rola na cama, o relógio avança e aquela sensação incômoda cresce, como se o silêncio da madrugada estivesse tentando te dizer algo que você não entende. E se eu te dissesse que talvez não seja insônia nem ansiedade? E se o que está te mantendo acordado for, na verdade, um chamado do alto? Porque quando Deus desperta o espírito de alguém, o corpo sente. O sono se torna leve, os pensamentos se agitam e a alma começa a ouvir o que antes era impossível em meio ao barulho do dia. Este não é apenas mais um vídeo sobre dormir, é um despertar do Espírito Santo dentro de você. O problema é que você acredita que está perdendo o sono, mas na verdade está sendo encontrado por Deus. Você pensa que é o cansaço, o estresse, a mente inquieta, mas há algo muito mais profundo acontecendo. Quando o corpo não dorme, o espírito desperta. E é nesse despertar silencioso que o céu decide falar mais alto. Você já percebeu como a madrugada tem um peso diferente? As horas parecem se arrastar, o silêncio é quase ensurdecedor, e a escuridão traz à tona tudo aquilo que você tentou esquecer durante o dia. Mas talvez o que parece vazio seja, na verdade, a presença de Deus tentando te alcançar. Enquanto muitos dormem, Ele te chama. Enquanto outros descansam, Ele te visita. Porque há algo em você que precisa ser ajustado, curado, restaurado, e o Espírito Santo não espera o nascer do sol para agir. O que ninguém te contou é que há guerras espirituais travadas nas madrugadas. Enquanto olhos se fecham, há corações sendo sondados, há vozes do céu ecoando em silêncio, há lágrimas sendo traduzidas em orações. É nas horas em que o mundo se cala que o espiritual se move com mais intensidade. E o seu quarto, que parece apenas um lugar de descanso, pode ser o campo onde Deus luta por você. Não é culpa sua se sente o peito apertar quando deita. Não é fraqueza se as lágrimas insistem em cair sem motivo. Não é ansiedade se o sono não vem, mesmo depois de tentar de tudo. Há algo dentro de você que o Espírito Santo está despertando, e é justamente esse desconforto que revela que há vida aí dentro. Porque o Espírito não desperta o que está morto. Ele desperta o que está pronto para ser usado. A falta de sono, então, deixa de ser um castigo e passa a ser um chamado. Deus quer te falar sobre o que você tentou ignorar. Quer te mostrar o que o barulho do dia abafou. Quer revelar o que o tempo não curou. E como um pai paciente, ele escolhe o momento em que ninguém mais pode interromper, a madrugada. Você tenta se mover na cama, encontrar uma posição, acalmar a mente. Mas há um peso que não é físico, é espiritual. É o peso da presença dele, a sensação de que algo está prestes a mudar, que algo dentro de você precisa acordar. O Espírito Santo não está te punindo por estar acordado, ele está te preparando. Você não está perdendo o sono, está ganhando direção, não está sendo perturbado, está sendo moldado. E é por isso que o sono foge, porque antes do amanhecer há algo que Deus precisa te dizer. O que está acontecendo com você não é apenas físico, é espiritual. Deus está te despertando porque há algo que precisa ser curado dentro da sua alma antes que o novo comece. E Ele faz isso à noite, porque é quando o mundo dorme que o céu trabalha. Você sente que perdeu o controle do seu descanso, mas, na verdade, Deus está retomando o controle da sua direção. O Espírito Santo está te levando a um lugar de escuta, um lugar onde o silêncio fala mais do que 1000 palavras, porque quando Ele quer transformar alguém, a primeira coisa que faz é separar do barulho.
E o sono, às vezes, é o preço da revelação. Pense em Samuel. Enquanto o jovem profeta dormia, a voz de Deus o chamou repetidas vezes durante a noite. 1 Samuel 3. Samuel pensou que era apenas um som qualquer, mas era o chamado divino despertando o seu espírito. Assim é com você. Você pensa que é inquietação, mas é convocação. Você pensa que é insônia, mas é instrução. Deus está te chamando pelo nome, e quando Ele chama, o sono não consegue competir com a voz dele. O mecanismo espiritual é simples, mas profundo. Deus silencia a carne para que o espírito ouça. Ele interrompe o descanso físico para ativar o movimento espiritual. E quando isso acontece, a alma se torna sensível, o coração começa a entender e a mente, mesmo cansada, começa a ver o que antes estava escondido. Antes, você se deitava tentando fugir dos pensamentos. Agora, você se deita sendo encontrado pelas respostas. Antes, o travesseiro era um refúgio do cansaço. Agora, é o altar onde o Espírito te visita, porque há momentos em que Deus não fala com multidões, Ele fala com os despertos. E ser despertado por Ele é um privilégio disfarçado de desconforto. Ele está purificando seus pensamentos, limpando o que o dia contaminou e preparando o seu espírito para enxergar com clareza o que vem pela manhã. A falta de sono se torna, então, o sinal de uma transição espiritual. Você está saindo do tempo de inquietação para o tempo de sensibilidade, do tempo da dor para o tempo do discernimento, do tempo de tentar entender tudo para o tempo de simplesmente ouvir. E quanto mais você tenta lutar contra esse chamado, mais o corpo resiste, mais a alma se agita. Porque o Espírito Santo não está te deixando acordado por acaso. Ele está te convidando para um diálogo. E quando você finalmente entende isso, a noite deixa de ser um tormento e passa a ser um encontro. Um encontro entre o seu espírito cansado e o Deus que nunca dorme. E nesse encontro, a transformação começa. O que antes era insônia, agora é intimidade. O que antes era peso, agora é propósito. E o que antes era silêncio, agora é voz divina. Mas há algo que poucos percebem. Nem toda inquietação é um problema. Às vezes, é o Espírito Santo tentando romper as muralhas internas que você construiu ao redor do coração. Você pede respostas, mas quando Deus tenta falar, o ruído da rotina o impede de ouvir. Então ele espera o mundo dormir para sussurrar. A madrugada é o altar secreto onde o Espírito trabalha. É o lugar onde as máscaras caem, onde as distrações cessam e onde a alma finalmente se mostra como é. Por isso o inimigo tenta te convencer de que é apenas ansiedade, porque ele sabe que se você entender que está sendo chamado, vai começar a orar, vai começar a ouvir, vai começar a se mover no sobrenatural. É nessa hora que o diabo se desespera. Ele vê que o sono foge e tenta transformar o seu despertar em desespero. Ele sussurra: você está cansado, você não vai aguentar, você perdeu o controle. Mas o que ele teme é que você descubra o contrário, que Deus está te acordando para guerrear, porque há batalhas que só se vencem de madrugada. Quando a carne descansa e o espírito desperta, o invisível se move. E Deus te posiciona como intercessor, sentinela, guerreiro espiritual. Enquanto outros dormem, você ora. Enquanto outros se calam, você vigia. Enquanto outros descansam, você discerne. O inimigo quer te esgotar para que você pare de perceber o que está acontecendo. Mas o Espírito Santo quer te fortalecer para que você perceba tudo. Ele quer que você enxergue que o cansaço não é o fim, é o prenúncio da mudança. A agitação da mente é o reflexo do espírito sendo realinhado. A falta de sono é o som do céu reorganizando o seu destino. Lembre-se, Jesus também buscava o Pai de madrugada. Em Marcos 1,35 está escrito que ele se levantava antes do amanhecer para orar em lugares solitários. Por quê?
porque sabia que é na quietude da noite que o Pai fala com clareza. E o mesmo está acontecendo com você. Você não está sendo castigado, está sendo chamado para o mesmo lugar. O lugar de intimidade, de escuta, de revelação. Antes, o silêncio te incomodava. Agora, ele começa a ter sentido. Antes, você lutava contra o sono. Agora, você entende que o Espírito está lutando por você. E essa mudança de percepção é poderosa, porque transforma o caos interno em comunhão. O inimigo teme quando você entende isso. Ele teme quando você percebe que o seu quarto é o seu altar, que a escuridão não é o fim, é o véu que Deus usa para te revelar a luz, e que a sua insônia não é um fardo, é uma convocação divina para acordar o guerreiro que dorme dentro de você. E talvez aqui esteja o que mais transforma. O que parecia apenas um problema físico é, na verdade, um movimento espiritual. O seu espírito está sendo despertado para uma nova estação. E o motivo pelo qual você não consegue dormir é porque Deus não quer que você desperdice a madrugada com medo. Ele quer que você a use como arma. Deus está te chamando para o lugar onde as lágrimas se tornam linguagem e o silêncio se transforma em resposta. A dor da insônia é o portal para uma conversa profunda com o Criador. Enquanto você pensa que está só, o céu inteiro está em movimento ao seu redor. Anjos te cercam, o Espírito Santo te inspira e o próprio Deus te observa com amor. Ele não quer que você sofra, ele quer que você desperte. O propósito por trás dessa dor é o despertar. O despertar do discernimento, da fé, da sensibilidade espiritual. Porque Deus não desperta o sono, ele desperta o chamado. E o chamado que você sente é o mesmo que te inquieta à noite. Você foi escolhido para estar desperto enquanto outros dormem. Escolhido para orar enquanto outros desistem. Escolhido para ouvir o que o céu fala em segredo. E essa eleição tem um preço, o desconforto, mas o desconforto é prova de crescimento, e o crescimento é sinal de que o Espírito está agindo. Deus está te moldando enquanto você tenta entender o porquê. Está te fortalecendo enquanto você luta para descansar. Está te ensinando a confiar quando não há controle e a se render quando o corpo não obedece. O que ele está fazendo é preparar o seu interior para suportar o novo que vem. Repita isso dentro de si. Não é insônia, é chamado. Diga mais uma vez, não é castigo, é propósito. E de novo, não é fraqueza, é treinamento. Porque o Espírito Santo está despertando em você o guerreiro, o profeta, o intercessor que precisa permanecer de pé enquanto o mundo dorme. Antes, o silêncio te assustava. Agora, ele é o espaço onde você ouve Deus respirar perto. Antes, as horas sem sono te deixavam exausto. Agora, elas te fazem perceber que não está sozinho. Antes o peso da noite te oprimia, agora ele te santifica. Há propósito na vigília, há poder no despertar, há presença naquilo que parecia ausência. E o que mais desafia o inimigo é isso, que você continue acordado espiritualmente, mesmo quando o corpo clama por descanso. Porque quem permanece desperto com Deus nunca volta a dormir do mesmo jeito. A insônia do corpo pode ser cura para a alma. E o que parecia o fim do descanso é, na verdade, o início da revelação. Mas existe um segredo. O Espírito Santo não desperta você apenas para suportar as noites sem dormir. Ele desperta para que você aprenda a guerrear nelas. Porque a madrugada é o campo onde o inimigo tenta atacar a mente, e Deus quer te ensinar a vencer com o poder da palavra, da oração e da presença. Você não está mais lutando por descanso, está lutando por domínio. E o domínio espiritual vem quando você entende quem é. Você não é vítima da insônia. É sentinela do céu. Você não é refém do medo, é porta-voz da luz. Você não está perdendo o sono, está ganhando autoridade. O inimigo teme quando um filho de Deus acorda e percebe o motivo da própria vigília.
Porque aquele que entende que não está sendo punido, mas convocado, se torna perigoso para o inferno. Você é esse tipo de pessoa. Aquela que o inimigo tentou cansar, mas Deus está fortalecendo. Aquela que o mundo chama de ansiosa, mas o céu chama de atalaia. Mas por que eu? Você pergunta. Porque só desperta quem está pronto para ver o que os outros ainda não veem. Só sente o peso da presença quem tem capacidade de carregá-la. E Deus te escolheu para carregar essa presença em meio à escuridão. A virada começa quando você muda a perspectiva. Quando entende que não está acordado para sofrer, mas para orar. Que não está sem descanso, mas em missão. Que o sono que te falta é o mesmo que o céu usa para te encher de visão. Imagine o inimigo te observando, frustrado. Ele pensava que ao te deixar cansado, te faria desistir. Mas o que ele não percebeu é que o seu cansaço virou combustível, que o seu desespero virou fé, que o seu quarto virou altar, que o seu silêncio virou espada. O Espírito Santo está te ensinando a transformar o ataque em vitória. O que era peso agora é força. O que era confusão agora é propósito. O que era insônia agora é intimidade com Deus. Você não está sendo despertado à toa. Está sendo preparado para discernir, interceder e guerrear. Porque há coisas que só o desperto percebe. E é por isso que Deus não te deixa dormir enquanto há algo para ser orado. Você foi chamado para transformar a noite em campo de glória, para fazer do seu quarto um santuário, para provar que a vitória espiritual começa no invisível, quando você decide não se entregar ao medo, mas ao Espírito. Essa é a virada. O que o inimigo tentou usar para te cansar, Deus está usando para te capacitar. E quando o sol nascer, você não será o mesmo. Será aquele que venceu a noite, não dormindo, mas ouvindo. A partir desse ponto, algo muda dentro de você. O que antes era luta se transforma em comunhão. O que era tormento agora é entendimento. Você não se levanta da cama da mesma forma. Há uma presença diferente no ar, a paz onde antes havia peso. O Espírito Santo que te despertou agora começa a te preencher. Você sente que algo foi liberado, como se o céu tivesse respondido sem palavras, apenas com presença. A mente antes acelerada se aquieta, o coração antes apertado se expande, e a escuridão do quarto, antes sufocante, agora parece brilhar de leve. É o mesmo lugar, mas não é o mesmo você. Deus muda o ambiente quando muda quem você é por dentro. E de repente, a insônia não dói mais. Ela se torna o testemunho de um encontro. Você percebe que não estava sozinho, que Deus esteve ali o tempo todo, esperando o momento certo para te mostrar que o descanso verdadeiro não vem do sono, vem da presença dele. Você entende que o propósito do despertar era te reconectar. Reconectar com o seu chamado, com a sua essência, com o seu Criador. E esse é o ponto em que tudo se alinha. O corpo continua cansado, mas a alma está viva. A noite ainda é longa, mas o medo já partiu. O silêncio continua, mas agora ele fala de paz. A visão do novo estado espiritual começa a nascer dentro de você. Você percebe que as madrugadas não serão mais um castigo, mas um templo. Que cada vez que Deus te acordar, será para algo específico, uma oração, uma intercessão, uma revelação. E nesse entendimento, há descanso mesmo sem fechar os olhos. O inimigo tentou transformar a noite em prisão, mas Deus a usou como portal. O diabo quis te fazer acreditar que estava sendo punido, mas o céu te mostrou que estava sendo promovido. Agora você entende, quando o Espírito desperta, o inferno se desespera, porque um coração acordado em Deus é uma ameaça viva às trevas. Você se torna luz em meio à noite. Você se torna testemunho vivo de que Deus ainda fala, ainda cura, ainda desperta. E quando isso acontece, o sono pode até demorar a vir, mas a paz chega primeiro.
E essa paz que excede todo entendimento, é o sinal de que a guerra acabou. Você venceu, não porque dormiu, mas porque ficou acordado o suficiente para ouvir a voz do Espírito. E agora, enquanto o mundo desperta, é o seu espírito que finalmente descansa nos braços do Pai.